Graça e paz, queridos, estamos mais uma vez neste dia compartilhando as boas novas de salvação. Queremos desde já também agradecer aos inscritos aí no canal. Como sempre tenho ministrado, falado, nos ajude aí a divulgar as boas novas de salvação. Somos mensageiros da verdade, temos que ministrar a verdade para todos, independente de cor, raça, nação ou língua. Temos que fazer o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados por Deus para testemunhar da verdade, como Paulo diz, tempo e fora de tempo, para as pessoas. Então nos ajude aí a divulgar as boas novas de salvação. Queremos neste dia trazer uma mensagem que se encontra no livro de Apocalipse, querido. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. Deus assim vai manifestar o seu juízo. Isso um dia vai acontecer, né? E temos que ter consciência de que somos servos de Deus. Somos chamados por Deus, escolhidos por Deus para fazer a diferença. Então vamos compartilhar as mensagens da palavra de Deus a todos aqueles que estão com seus ouvidos atentos, né, para ouvir a palavra de Deus. E desde já também quero que você compartilhe. Se conhece alguém que está precisando, todos estão precisando, porque todos os estudos estão na graça de Deus. Todos estão precisando da palavra de Deus. Então compartilhe a palavra. Divulgue a palavra de Deus. Nos ajude a compartilhar. Amém? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, que nos diz assim a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus para sempre. Queridos, é a verdade bíblica. Nós vemos aqui o apóstolo João. Estava ali na ilha de Patmos, recebendo a revelação da palavra de Deus. E quando ele chega no ápice do capítulo 20, ele vai, queridos, narrar aqui a partir do versículo 11, aquilo que vai suceder, que é o juízo final, onde todos estarão diante desse juízo. A Bíblia diz que no versículo 11, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. João diz que ele viu os mortos, tanto grandes e pequenos. Ou seja, não há como fugir desse juízo. Esse juízo ele vai trazer aquilo que todos nós fizemos em vida.
Por isso o texto nos diz que abriram-se os livros. Ou seja, todos os atos que nós praticamos, tanto cristão como ímpios ou não cristãos, estão sendo escritos, queridos, em livros. Como diz o texto, abriu-se outro livro que é o da vida. Esse livro da vida é aqueles onde aqueles que aceitam a Cristo, ele escreve ali o seu nome. No momento do ápice que o Espírito Santo ele toca no coração do pecador e o pecador se arrepende, há um ato de o próprio Deus, através de Jesus Cristo, escrever o nome daquela pessoa nesse livro. O texto é bem claro. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua vida, ele tem seu nome escrito no livro da vida. E o texto continua dizendo: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui nós vemos que todos os atos ele está relacionado aos livros, segundo as suas obras. Ou seja, cada um de nós, queridos, grandes e pequenos, como diz João, vão estar diante do Deus vivo para sermos julgados. A diferença é, querido, que aqueles que estão em Cristo, eles vão entrar no reino dos céus. E o texto continua dizendo: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E o versículo 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E quando chega no versículo 15, querido, aonde eu quero que você compreenda: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não perca tempo, para que você não seja lançado no lago de fogo, para que você não seja lançado no inferno. O inferno é real, é verdadeiro, ele existe. É um lugar de tormento eterno, de sofrimento eterno. Se você não quer ir para este lugar, entregue a sua vida para Jesus. O texto onde João diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ó, meu querido e minha querida, não perca tempo. O dia da salvação é hoje. O dia da sua decisão é hoje. Então, corra para os braços de Cristo e aceite a Ele como seu Salvador. Não perca tempo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma? E o texto que nós lemos é bem claro no versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E esse lago de fogo representa o inferno, um lugar de sofrimento eterno. Então, meu querido e minha querida, tome a decisão de aceitar Cristo. É o caminho que leva o homem ao céu. É o caminho que tira o homem da perdição. É o caminho da vida, que é Jesus Cristo. E se você, em vida,
morrer sem aceitar a obra do Calvário, onde Cristo entregou a sua vida por mim e por você. Se você negar essa obra e não aceitar essa obra e vir a falecer, o texto é bem claro, será lançado no lago de fogo, porque não deu tempo de você confessar Ele. E quando você confessa Ele, diz o texto, abriu-se o outro livro, que é o da vida. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida e você vai se tornar um filho de Deus. Guarde esta palavra no teu coração. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus em Cristo venha te abençoar, te fortalecer e não perca tempo. O dia da salvação é hoje. Tome posse da vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém.